16, o verso 18. Está escrito assim, na tradução NVI, que é bem mais fácil, simples, você já entende logo de cara. Está escrito assim: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão, não poderão vencê-la. Perdão. Olha só, as portas do Hades não poderão vencê-la. Na outra tradução está dizendo, não poderão prevalecer. É o mesmo, é Jesus dizendo, não pode vencer a minha igreja. As portas do Hades, que é o mesmo, as portas do inferno, em outra tradução, Jesus está dizendo, não pode vencer a minha igreja. Não pode, não pode. Não pode. Então aqui nós temos muitos ensinamentos aqui dentro, tá bom? Mas nós vamos nos ater nessa pequena porção onde diz, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Marcelo, o que é a igreja? A igreja ela é constituída de pessoas. No grego original a palavra eclésias, que tem um significado de tirado para fora, ou reunião, ou assembleia. É um ajuntamento de pessoas que recebeu determinado ensinamento de alguém. No caso nós, Jesus Cristo. Por isso nós somos discípulos, porque seguimos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Nós somos discípulos. Então a igreja ela é composta de todas as pessoas que ao teu contato com o Evangelho, pois a salvação vem através da pregação da palavra, ao receber a palavra, ao nascer de novo, João 3, a pessoa é inserida no corpo de Cristo, que é a sua igreja, fazendo parte como membro dessa assembleia grandiosa que neste momento, pelos quatro cantos da terra, está aí, marchando para a glória do Senhor Jesus. Amém? O que significa isso aqui? O que Jesus quer dizer com isso? Você já parou para perguntar? Isso aqui é muito profundo, isso aqui. O que seria as portas do inferno? Ou as portas do Hades? Você vai compreender melhor o vídeo anterior que a gente falou sobre Pedro. Os discípulos, a referência a todos os discípulos que são pedras vivas. Ok? Quando Jesus está falando isso daqui, as portas do Hades ou do inferno não vai vencer, a igreja não vai prevalecer contra ela. Jesus está falando primeiro da sua morte e ressurreição. Segundo, Jesus está falando da morte e ressurreição de toda a humanidade. Nós vamos entender isso dentro da Bíblia. O ponto primordial aqui é a obra de Jesus. Por que ele está dizendo contra a minha igreja, que somos nós que estamos em Cristo? Ele está dizendo o inferno, o Hades, uma referência à condenação. O que acontece quando a pessoa morre sem Cristo? Vai para o inferno, para o Hades, no grego. E depois da ressurreição, para o lago de fogo. Nós vamos ler isso aqui. Então Jesus está falando da morte dele, que através da sua morte, ele ia vencer o pecado. Ele ia vencer a morte. Como venceu o pecado, venceu o diabo. E por isso, quem está nele, a mesma coisa vai acontecer. Jesus morreu e ressuscitou. Quem está em Cristo vai acontecer o quê? Vai morrer. E depois? Mas vai ressuscitar. Mas para não ficar nas minhas palavras, vamos continuar na Bíblia. Vamos aqui para o livro de Lucas 16, 23, somente está escrito. Lucas 16, 23, olha só o que está escrito da mesma forma. E no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abrão de longe. Onde estava o rico? No Hades. O que é que Jesus está dizendo lá? As portas do Hades não prevalecerão contra ela, a igreja.
Jesus está falando de condenação. Ele está falando da morte espiritual e a condenação. Amém? Vamos continuar aqui, lendo outros textos bíblicos. Apocalipse 21, 18. Olha só o que está escrito. Apocalipse 21, 18. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Aleluia. E tenho as chaves da morte e do Hades. Em outra tradução, e tenho as chaves da morte e do inferno, que é uma mesma coisa. Amém? Então, observa os três textos que nós lemos. Nessa tradução está falando da mesma coisa. Então, quando Jesus está dizendo lá disso, olha, as portas do Hades não vai prevalecer. Ele está se referindo à condenação eterna. Ele está se referindo também ao reino de Satanás. Ele está se referindo também às muitas lutas e às guerras que a igreja está passando e há de passar. Tem muitas coisas aqui, tem muito aqui revelado para nós, mas eu quero tratar só dessa porção, as portas do inferno ou as portas do Hades. Amém? Então o Senhor está falando da condenação. O que é que aconteceu? Para nós entender a obra de Jesus de uma dimensão mais profunda, porque muitos irmãos falam muito de Jesus, mas ainda não entendem a obra de Jesus. Ainda não entende essa profundidade da obra de Jesus. E por que não entende? Por causa de não haver esse relacionamento com as Escrituras. Não estudar a palavra de Deus, não fazer uma boa